Olá, aqui é Kadri Awad do Instituto Bula. E hoje chegamos ao segundo vídeo da série de como dobrar os resultados financeiros da sua farmácia ou drogaria. No primeiro vídeo, eu e o meu sócio Rodrigo Magalhães explicamos como se aplica uma das técnicas de precificação poderosas que utilizamos e ensinamos aqui no Instituto Bula. Mostramos para você uma planilha simuladora de promoção que está disponível lá no primeiro vídeo para você baixar. E viu também que para se precificar da forma correta, é preciso saber dizer exatamente quais são os números que a sua farmácia produz todos os dias. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, então eu sugiro, corra lá, assista antes desse. Logo aqui em cima desse vídeo tem um quadro que mostra o link para o vídeo 1, Precificação. Esteja à vontade em clicar nele quantas vezes quiser. Nós deixaremos essa série de vídeos no ar por mais alguns dias. Aproveite a oportunidade, ok? Agora eu quero que você fique aqui comigo e veja com muita atenção o seguinte. Você sabe me dizer onde muitos empresários fracassaram na tentativa de criar um modelo de precificação? É na interpretação dos números. Isso mesmo. Imagine a seguinte situação. Você é um piloto e está em pleno voo. Logo à sua frente existe uma série de mostradores que indicam para você informações fundamentais para uma excelente pilotagem, como a pressão, a altitude, a temperatura e a direção. Agora imagine esses mesmos equipamentos que são tão fundamentais, mostrando informações totalmente erradas. Altitude errada, pressão do óleo errada e até mesmo a direção errada. O que pode acontecer com o seu avião? Imagine se fosse a sua farmácia. O Instituto Bula realizou uma pesquisa em 1.286 farmácias, espalhadas em todos os cantos do Brasil. E o número é bem assustador. 84% das pesquisadas estão lendo dados equivocados em seus sistemas. Veja bem, não se conseguirá determinar a média correta de descontos e nem tampouco o peso que ele representa sobre a venda se os dados estiverem errados. Também não será possível saber se você obterá lucro ou prejuízo em função dos descontos aplicados se você não possuir um método ou uma forma estruturada de dispor os dados da farmácia. Sim, e tem como piorar. Muitos empresários até dizem analisar os seus números, só que no final do mês, poucos conseguem explicar o que está acontecendo com o resultado final. Onde está o dinheiro que não se consegue achá-lo? Em 2013, um empresário farma nos procurou no Instituto Bula para uma consultoria. Ele chegou até nós com um faturamento mensal de R$450 mil. Isso é um excelente faturamento, não é mesmo? E o incrível é que com todo esse faturamento, esse empresário conseguia fechar o mês com 3,7% de prejuízo. Isso quer dizer que se ele continuasse com essa performance, acumularia R$ 199.800 de prejuízo em um ano. Eram R$16 mil negativos todo mês e vendendo muito. Como pode uma drogaria com tal volume de vendas chegar a essa situação? E como é que se conserta isso? Bom, o primeiro passo foi ajustar as despesas aos parâmetros admissíveis e fazer o gerenciamento financeiro. A seguir, implantamos os protocolos administrativos para cada setor da farmácia. E pronto! O caminho está traçado para sair do vermelho. Veja que nem sempre vender mais é a solução para todos os seus problemas. Tem muito dinheiro ficando na mesa e é preciso descobrir aonde está o gargalo. Você precisa mesmo é vender melhor. E vender melhor tem tudo a ver com gestão de alta performance, tem tudo a ver com a aplicação de um método muito bem estruturado. Faz sentido isso para você? Será que você tem certeza que o lucro que você está visualizando em seu sistema é real? O caso que te contei antes, lamentavelmente não é isolado. Temos nos deparado com milhares de farmácias que interpretam de forma errônea o que chamam de lucro. Isso porque acabam cometendo um erro simples, que é o de não levar em consideração nos cálculos o que no mundo da administração leva os nomes de lastro de RH, lastro de inadimplência, isso para empresas que possuem crediário e que não registram doações e perdas e o percentual de marketing e merchandising. Esses valores fazem parte dos seus custos. E isso para não falar sobre o Prolabore, que não é inserido de forma correta nas despesas fixas. O que vou apresentar para você agora é um método padrão para levantar os dados e mensurar os resultados da sua farmácia ou drogaria.
Vamos então ao meu computador que vou te mostrar como funciona a ação de fatiar o dinheiro da farmácia. Gostamos muito de dizer que administrar financeiramente uma farmácia é a arte de fatiar a sua venda total. Prova disso é que nesse esquema em pizza que você acaba de ver, ele mostra claramente qual é o destino do dinheiro da farmácia. Então ele mostra que boa parte do dinheiro da nossa venda é destinado a pagar tudo aquilo que nós gastamos para repor a mercadoria vendida lá na prateleira. Ou seja, a nossa mercadoria, é o que nós chamamos de custo da mercadoria vendida, o CMV. Do que sobrou, nós temos a margem de lucro bruta. Por que margem de lucro bruta? Porque nós ainda temos que pagar as despesas totais, pagar os descontos que nós concedemos na venda e aí sim sobrará o tão sonhado e desejado lucro do proprietário. Então, repetindo, boa parte do dinheiro da nossa venda é utilizado para pagar o CMV, que está representado em verde aqui no esquema. Do que sobrou, tem-se a margem de lucro bruta. Da margem de lucro bruta, nós pagamos as despesas totais, os descontos que concedemos na venda e aí sobra o nosso lucro do proprietário. A seguir, nós fatiaremos um pouco mais essa nossa pizza para que a gente entenda melhor esse esquema. Então veja bem, aqui nós estamos falando a mesma coisa que acabamos de falar no esquema anterior. Veja bem que ao fatiar o dinheiro da farmácia, uma parte desse dinheiro é destinada a pagar as despesas, que está representado aqui em laranja, outra parte é usada para pagar os descontos que concedemos na venda, que está representado em vermelho, e a outra parte do dinheiro vai para pagar o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida. Aí sim sobra o nosso lucro final. Veja bem então que essa pizza mostra um dado muito interessante para nós. Ela mostra que o meu lucro depende de 3 variáveis. Olhem bem aqui, 3 variáveis. Quem são elas? As despesas, os descontos e o CMV. Repetindo, despesas, descontos, CMV. Nunca se esqueçam disso. Essas são as 3 variáveis que impactam no tamanho do lucro da farmácia. Se você deseja ter um lucro decente, se você quer ter um lucro digno, você tem que aprender a manipular, a manusear cada uma dessas 3 variáveis, que a gente até brinca que elas se chamam DDC. Por que DDC? Repetindo, despesas, descontos, CMV. Você tem que tratá-las como se fossem 3 alavancas. Uma vez que você saiba manusear corretamente essas 3 alavancas ou cada uma delas, você conseguirá então oferir o lucro final dentro daquilo que você planejou na sua administração financeira. Então veja que a nossa fatia do lucro pode aumentar? Pode, com certeza. Isso depende da habilidade do gestor, depende da habilidade do empreendedor que está aí manipulando, que está trabalhando cada um desses números na farmácia. Veja só que no próximo esquema, nós temos aqui então o nosso lucro final representado em azul. Eu tenho certeza que ao bater o olho aqui, você deve ter ficado com um sorriso nos lábios. Mas para que esse lucro ficasse do tamanho que você está vendo aqui, representado em azul, o que foi preciso acontecer? Mais uma vez, lembra você. Está aqui no esquema o CMV representado em verde, as despesas operacionais representadas em laranja e os descontos representados em vermelho. Perceba aqui que as despesas diminuíram de tamanho, os descontos também ficaram bem menores e o gasto com reposição da mercadoria vendida também ficou menor. Isso foi o que permitiu ao nosso lucro final ficar maior, ficar aqui grandão. Então veja bem que isso aqui é mais uma prova da influência das 3 variáveis no nosso lucro. Agora veja bem, aqui o processo foi favorável, mas veja que essa fatia do lucro ela pode até desaparecer, ou ela vai diminuir drasticamente, ou ela pode desaparecer. E a prova maior está aqui nesse outro esquema que você acaba de ver. Olha o que está acontecendo aqui com o lucro. O lucro ficou pequenininho, não é, gente? Quase desaparecendo. Por que isso aconteceu? Porque o gasto com reposição da mercadoria vendida está bem maior, vocês podem ver aqui representado em verde. As nossas despesas operacionais também cresceram e os descontos concedidos na venda estão bem maiores, fazendo com que o nosso lucro final, então, fique aqui pequenininho. E eu sempre brinco que ele pode desaparecer. É nesse momento que muitos empresários coçam a cabeça e se perguntam o que está acontecendo com o dinheiro, para onde está indo o dinheiro da farmácia? E surge aquela sensação horrível de estar pagando para trabalhar. Ou então aquela sensação de não entender por que a farmácia vende tanto,
mas não sobra dinheiro no caixa, né? Não sobra dinheiro lá na conta corrente. Para que isso não aconteça, é preciso então que o gestor entenda que é preciso saber trabalhar cada uma dessas 3 variáveis que impactam no tamanho do lucro: despesas, descontos e o CMV. É isso que eu quero que você guarde muito bem, porque isso aqui vai ser essencial para que você continue assistindo aos nossos vídeos e entendam todo o processo dessa gestão. Agora eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando: Cadre, tudo bem, entendemos aqui perfeitamente esse esquema, mas como é que eu trabalho para que meu lucro não fique pequenininho ou desapareça da forma como aconteceu aqui nesse esquema? Logicamente, se eu não conseguir fazer com que o meu lucro fique tão grande como no esquema mostrado anteriormente, eu não quero que o meu lucro fique pequenininho ou que ele desapareça como você acabou de ver nesse esquema aqui. É preciso então saber estruturar os dados da farmácia de forma correta. É isso que nós veremos, continue nos assistindo, que eu vou mostrar para você como estruturar corretamente os dados da farmácia para que você possa então auferir os números e então obter os resultados que você quer. Até lá! Agora que já sabemos como fatiar o dinheiro da farmácia, você entendeu que tudo começa na capacidade de analisar corretamente os números, ou seja, os dados da empresa. Mas para fazer isso é preciso estruturar corretamente esses dados. E é isso que eu quero mostrar a você em alguns segundos. Quero te mostrar uma forma estruturada de dispor os dados da farmácia através de demonstrativos. Quando falamos em demonstrativo, alguns que já conhecem pelo menos um pouco de administração ou contabilidade remeterão ao famoso DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. No entanto, o que eu vou apresentar a você são 2 demonstrativos financeiros chamados de DLP e DFC. Sabe por quê? Porque são mais adequados para a tomada de decisão no dia a dia da farmácia. Porque são mais simples de analisar para você que não é contador, administrador ou economista. Mas principalmente porque um reflete a projeção de receitas e despesas da farmácia e o outro reflete o que foi realizado de fato. Quer entender como isso funciona? Então continue comigo aqui no vídeo. Vamos direto ao computador. Agora você vai conhecer uma forma estruturada de dispor os dados da farmácia. Mas por que forma estruturada? Eu quero que você guarde muito bem essa palavra. E eu sei que muitos de vocês têm softwares de gestão em suas empresas. E esses softwares fornecem relatórios, fornecem milhares e milhares de dados. O problema é que não adianta eu ter milhares de dados à disposição se esses dados não estão estruturados de uma forma lógica. Não estão estruturados de uma forma que eu consiga olhar para eles, interpretá-los e fazer uma coisa chamada tomada de decisão. E sem tomada de decisão, nenhuma farmácia consegue ser competitiva num mercado que cada vez mais exige uma gestão de alta performance. Diante disso, eu vou apresentar a você agora 2 demonstrativos financeiros chamados DLP e DFC. DLP é a sigla de Demonstrativo de Lucros e Perdas e DFC é a sigla de Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Portanto, trata-se de 2 indicadores financeiros, 2 demonstrativos. E eu quero começar apresentando para você o primeiro deles, que é o DLP. Veja aqui na tela, então, que nós temos um painel, um demonstrativo, e que esse painel ele pede aqui para nós alguns dados. O primeiro dado que ele exige de nós, vocês podem perceber aí, são as vendas brutas. O que são vendas brutas numa farmácia? É a venda total. É a venda total, ou seja, de tudo que eu vendi, seja de medicamentos, perfumarias e correlatos. Mas eu quero harmonizar e padronizar com você que essas vendas totais que a que eu estou me referindo, elas referem-se a tudo que eu vendi pelo PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Estou fazendo questão de destacar isso porque muitos empresários de farmácia ignoram o PMC. O PMC ele é oficial. O PMC ele faz parte da legislação que regulamenta o varejo farma no Brasil. Portanto, isso não pode ser ignorado. Tudo que nós fazemos dentro de uma farmácia é baseado no PMC. Ok? Então, todas as vezes que eu me referi a vendas brutas com você, eu estou me referindo ao PMC. Pessoal, olha só como é que nós vamos fazer. Uma vez preenchido os dados de vendas brutas, agora eu preciso achar quanto de descontos a farmácia concedeu durante o mês. Esse é o nosso segundo item aqui do DLP. Então eu vou lá no relatório do meu sistema
e pego lá o relatório de quanto que a farmácia deu de descontos totais durante o mês. E venho e anoto esse valor aqui. Portanto, vendas brutas menos descontos concedidos na venda, nós encontramos então as vendas líquidas. Vendas líquidas agora sim se refere ao valor total que o cliente pagou, o valor que de fato o cliente pagou pelo produto, ou seja, é o valor que eu emiti o cupom fiscal. Então eu tenho agora as vendas líquidas. Uma vez obtidas as vendas líquidas e anotado aqui, eu vou subtrair as vendas líquidas pelo custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida, que é o CMV, refere-se a tudo que eu gastei para repor a mercadoria vendida na minha prateleira a preço de custo real. Eu não vou agora mostrar como é que nós calculamos o CMV, porque esse não é o objetivo. O objetivo agora é mostrar a estrutura de um DLP. Então veja bem, vendas líquidas menos CMV, aí sim nós encontramos o lucro bruto. Lembra-se lá dos slides fatiando o dinheiro da farmácia? Agora sim eu tenho aqui a informação do lucro bruto. E nós já havíamos falado lá que o lucro bruto refere-se a todo o dinheiro que sobrou para pagarmos as despesas totais da farmácia. Portanto, agora eu vou subtrair o lucro bruto pelas despesas operacionais variáveis e vou encontrar a margem de contribuição. Vamos dar uma paradinha aqui para entender o que são despesas operacionais variáveis. Por que dizemos despesas operacionais? É porque são despesas que derivam de uma operação de compra e venda de produtos. São despesas que derivam da operação principal do negócio farmácia. E por que elas são variáveis? É porque elas variam conforme a venda. Vejam que as comissões de funcionários, os impostos pagos são variáveis. Por quê? Porque variam conforme a venda. Se eu vender mais, eu pago mais comissões, eu pago mais impostos. Se eu vender menos, eu pago menos impostos, eu pago menos comissões. Portanto, não confundam isso. Muitos empresários acham que água, energia e telefone são despesas variáveis. Isso está errado, elas são fixas, porque eu não posso dizer que necessariamente o fato de eu vender mais, eu vou pagar mais água, que eu vou pagar mais energia. Então elas são fixas e depois eu vou explicar detalhadamente isso aí. Portanto, lucro bruto menos despesas operacionais variáveis, aí eu encontro margem de contribuição. Margem de contribuição menos despesas operacionais fixas, aí eu acho lucro operacional. O lucro operacional é o valor que eu preciso saber para entender se a minha farmácia é viável ou não. Mas vamos dar uma paradinha aqui para falarmos das despesas operacionais fixas. Novamente, nós temos aqui. Por que as despesas são operacionais? Porque elas derivam de operação de compra e venda de produto. Por que elas são fixas? Porque elas não variam conforme a venda. Aqui sim vai entrar água, telefone, energia, contador, folha de pagamento, salários fixos, doações e perdas, prolabore dos sócios, despesas com gráfica, despesas com papelaria e uma série de outras. Veja bem, então, que agora sim nós chegamos ao nosso demonstrativo na principal fase dele. Mas antes eu também quero explicar aqui o que é margem de contribuição. Margem de contribuição muitos têm dificuldade para entender, mas eu quero que você perceba que a margem de contribuição é nada mais nada menos do que uma forma de lucro. É o dinheiro que sobrou para pagar as despesas fixas da empresa. Se você analisar o demonstrativo até essa etapa, você verá que nós já tiramos os descontos, tiramos o gasto com reposição da mercadoria vendida, que é o CMV, tiramos as despesas variáveis e agora sim, tudo que sobrou de dinheiro para pagar as despesas fixas é o que nós chamamos de margem de contribuição. Perfeito? Então nós estamos agora aqui no lucro operacional. O lucro operacional é o que de fato mostra se uma farmácia é viável ou não. Eu poderia até parar meu demonstrativo aqui, mas eu não paro aqui porque eu ainda tenho que conhecer as receitas não operacionais e despesas não operacionais. E vocês vão ver que receitas não operacionais são aquelas que não derivam da operação principal do negócio farmácia. Como assim? Olha só, quando a farmácia vende recarga de celular, você concorda comigo que essa receita não foi proveniente de uma operação de compra e venda de produto? Sim. Portanto, eu classifico ela como receitas não operacionais. Quando a farmácia atua como correspondente bancário e recebe lá o pagamento de contas de água, energia e telefone, o dinheiro que entrou através dessa operação também não foi objeto de operação de compra e venda de produtos. Portanto, nós classificamos como receitas não operacionais. Quando a farmácia capta um empréstimo no banco,
Ou seja, ela pegou lá um capital de giro emprestado. Esse dinheiro caiu na conta corrente. Ou seja, esse dinheiro não foi proveniente de uma operação de compra e venda de produtos. Então eu classifico como receitas não operacionais. Quando a farmácia recebe, por exemplo, aluguel de uma sala ou de um estacionamento que ela tem ao lado, e esse dinheiro entra lá no caixa dela, ou seja, esse dinheiro não pode entrar como receita operacional, entra como receitas não operacionais. Então veja que nós temos que separar didaticamente isso aqui. Assim como quando o empresário aplica parte do seu lucro numa operação financeira e recebe juros, né, de decorrente da aplicação numa poupança, num fundo de renda fixa. Esse dinheiro também tem que ser classificado como receitas não operacionais, porque ele não foi objeto de compra e venda de produtos, ok? Lembre-se sempre que nós temos que separar didaticamente isso aqui. Agora veja que nós temos as despesas não operacionais e não muda. O que são despesas não operacionais? Exemplo, quando eu compro uma cadeira nova para minha farmácia, quando eu troco meu mobiliário, quando eu promovo uma reforma, uma pintura, a troca da minha fachada. Veja que nós estamos falando aqui de despesas que não acontecem frequentemente em todos os meses. Isso é ocasional. Então eu não posso classificar isso nem como sendo fixa, nem como sendo variável, né? Até porque isso aqui não decorre da operação rotineira do negócio farmácia. Volto a dizer, são despesas eventuais. Olha outro exemplo. Quando você pegou o empréstimo bancário, esse dinheiro entrou na sua conta como receitas não operacionais. Mas e quando você for pagar a prestação desse empréstimo? Aí sim, se esse dinheiro vai sair da farmácia, ele sairá como despesas não operacionais. Então, dessa forma, você encontra o lucro líquido. O lucro líquido é resultante da somatória do lucro operacional mais as receitas não operacionais subtraído pelas despesas não operacionais. Aí sim você vai encontrar o chamado lucro líquido ou lucro líquido final ajustado. Outra observação que eu quero fazer aqui em relação às receitas e despesas não operacionais é que normalmente você tem que se lembrar de uma coisa. Lá no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ele prevê qual que é o objeto principal do negócio farmácia. Tudo aquilo que excede ao que é objeto principal do negócio farmácia, você não pode computar como receitas operacionais. Você tem que computar como receitas não operacionais, ok? Mas para ficar mais fácil de interpretar, nós vamos agora mostrar esse demonstrativo, esse mesmo demonstrativo que eu acabei de mostrar para você, com números, ok? Olha que bacana, nós temos aqui na tela um DLP, e esse DLP que eu vou mostrar para vocês agora é baseado numa realidade. Como assim? O Instituto Buller ele fez uma pesquisa com 50 farmácias independentes de pequeno porte, espalhadas em vários estados da federação. E veja bem que a gente somou os resultados dessas 50 farmácias e fizemos uma média. E nós fizemos então o DLP e estamos aqui colocando para vocês como se fosse o DLP de uma drogaria. Veja que o primeiro item, que são as vendas brutas, apontam aqui para uma venda de R$ 94.150. Então essa foi a venda dessa farmácia, a venda bruta, R$ 94.150. Essa drogaria ela deu R$ 10.782,43 de descontos aos clientes. Portanto, R$ 94.150 menos R$ 10.782,43, nós encontramos uma venda líquida de R$ 83.367,57. R$ 83.367,57 menos R$ 48.248,29, que foi o gasto com reposição de mercadoria vendida, nós encontramos um lucro bruto de R$ 35.119,28. Portanto, nós acabamos de descobrir que o lucro bruto dessa drogaria é de 37,3%. Então veja que nós podemos afirmar aqui agora, o lucro bruto dessa drogaria é de 37,3%. R$ 35.119,28 menos R$ 9.478,45 de despesas operacionais variáveis, nós encontramos uma margem de contribuição de R$ 25.640,83. Então a margem de contribuição dessa drogaria é de 27,87%. R$ 25.640,83 de margem de contribuição.
menos R$ 14.236 de despesas operacionais fixas, nós encontramos um lucro operacional de R$ 11.404,80, ou seja, 12,11%. Aí você me diria, mas Cadre, eu quero saber também o lucro líquido. Perfeitamente. Some o lucro operacional de R$ 11.404,80 mais R$ 546 de receitas não operacionais, menos R$ 980 de despesas não operacionais, nós encontramos um lucro líquido de R$ 10.970,83, ou seja, 11,65%. Agora imagine que se essa farmácia estivesse pagando aí uma prestação de um empréstimo no valor de R$ 3.000, se ela tivesse feito uma grande reforma e estivesse pagando aí várias prestações decorrentes dessa reforma. Você com certeza saberá que esse lucro líquido cairia para R$ 5.000, R$ 4.000, às vezes até menos. Então o lucro líquido poderia cair a menos de 4, 5%, dependendo do tamanho dessas despesas. Poderia ficar até negativo, dependendo da situação, ok? Mas o objetivo aqui é exatamente esse, é que a gente possa então, através desse demonstrativo, vislumbrar qual é o potencial de lucro que essa farmácia nos permite ter. Uma coisa que eu quero que você observe é que nesse DLP que eu estou apresentando aqui na tela para você, nós temos aqui destacado em tarja azul escuro as 3 variáveis que influenciam no tamanho do lucro. Você se lembra lá naqueles slides do fatiando o dinheiro da farmácia? Eu havia falado que 3 variáveis influenciam no tamanho do lucro. Logicamente, nós estamos vendo 4 tarjas azuis aqui, porque nós temos as despesas variáveis e fixas discriminadas separadamente. Né? Mas se nós juntarmos elas, dará exatamente aqui, ó, as 3 variáveis que influenciam no tamanho do lucro da farmácia, que são os descontos concedidos na venda, o custo da mercadoria vendida e as despesas totais, que é a somatória das despesas variáveis e fixas, ok? Então tá aqui muito bem separadinho. Os descontos concedidos na venda ficaram em 11,45%, o CMV 51,25%. Então isso significa que de R$ 94.150 que essa farmácia vendeu, 51,25% foi gasto com a reposição da mercadoria vendida. As despesas variáveis ficaram em 10,06% e as despesas fixas 15,3%. Somando as duas, 10,06 mais 15,13, nós temos as despesas totais girando em torno de 25,19%. E é muito importante que você saiba se esses dados estão dentro dos parâmetros admissíveis ou não. Para isso, nós temos que olhar o mercado e entender quais são os parâmetros admissíveis para o nosso mercado, para a gente entender se isso é aceitável ou não. Eu quero dar um exemplo aqui para você, mas vamos aqui no próximo slide e nós temos aqui o mesmo DLP que eu acabei de mostrar para vocês, porém, nós temos aqui agora, separado em tarjas azul claro, as várias etapas do lucro. Veja que eu tenho o lucro bruto representando 37,3%, o lucro operacional representando 12,11% e o lucro líquido representando 11,65%. Muitos empresários me perguntam, Cadre, esse lucro de 12% é bom ou ruim? Eu digo sempre, depende do parâmetro de mercado. Nós já levantamos aí que, no geral, o mercado ele diz que o lucro operacional médio de drogarias do varejo independente gira entre 7% a 17%. E das drogarias de grandes redes, em torno de 2% a 6%. Então, se eu levar em consideração que essa drogaria é do varejo independente, essa que vocês estão vendo aqui no painel, nós podemos considerar que 12,11%, que é esse lucro que está destacado aqui, no lucro operacional, eu posso dizer que é um excelente lucro, né? Já que ele está dentro da média do mercado farmacêutico brasileiro. Agora, pessoal, eu quero deixar bem claro que isso é uma média, tá? É uma média, isso foi uma pesquisa ampla feita aí no mercado, as próprias entidades representativas do comércio farmacêutico também têm esses parâmetros e todas essas informações que eu acabei de prestar a vocês. Mas eu quero centrar com você agora no seguinte. Bom, essa farmácia aqui, ela lucrou R$ 11.404,80. Porém, tem um detalhe. A venda líquida, vocês podem observar que a venda líquida informada aqui de 83.367,
ela não informa aqui se essa venda foi à vista ou se foi no crediário. E todos nós sabemos que a farmácia ela trabalha também, né? A maioria das farmácias no Brasil, pelo menos do varejo independente, elas trabalham com cheque pré-datado, trabalham com cartão de crédito, trabalham com convênios, trabalham aí com as famosas notinhas, né? Que é o crediário. Então o que acontece? A partir do momento que eu começo a me preocupar se eu estou vendendo à vista ou a prazo, vocês concordam comigo que esse lucro operacional de R$ 11.404,80 nem sempre vai se refletir lá no fluxo de caixa da empresa? Pois é. Então o que acontece? O DLP que eu estou mostrando para vocês, ele reflete muito bem o potencial máximo de lucro da farmácia, mas ele não consegue mostrar para nós se esse lucro que o DLP está apontando aqui, ele vai se refletir lá no fluxo de caixa, ele vai se refletir lá na sua conta bancária. Portanto, eu não posso utilizar apenas o DLP para tomada de decisão. Eu preciso ter o demonstrativo de fluxo de caixa, que é de fato demonstrativo, que vai me mostrar quanto de dinheiro está, né, tendo lá no meu caixa. Então eu vou mostrar para vocês agora o nosso DFC. Mas antes de mostrar o DFC, eu quero que você veja agora a nossa pizza do DLP que eu acabei de mostrar para vocês, agora preenchida. Veja bem que nós temos aqui em verde o CMV representando 51%, as despesas representando 25% aqui em laranja, os descontos concedidos na venda 12% representado em vermelho e o lucro operacional médio 12%. Se somarmos esses números que eu acabei de falar aqui, nós veremos que o total vai dar 100%. Não é verdade, pessoal? Só somar aqui esses números que vai dar 100%. Portanto, eu sempre digo o seguinte, o único jeito desse lucro operacional não ser 12% é haver alguma mudança nessas três variáveis que influenciam no tamanho do lucro. Ok? Mas vamos lá agora para o DFC, que é o demonstrativo que consegue nos mostrar quanto de dinheiro está ficando lá no caixa da nossa farmácia. Primeiro eu quero que você conheça a estrutura de um DFC. Você pode perceber aqui que o primeiro item do nosso DFC é a receita líquida financeira operacional. O DLP, você lembra que era diferente? O DLP começava com venda bruta. Venda bruta, menos descontos, venda líquidas. Aqui eu não quero mais saber quanto que a farmácia vendeu. Eu quero saber quanto ela recebeu de fato. Isso é o que é importante analisar. E como é que eu faço para achar a receita líquida financeira operacional? Muito simples. Eu somo tudo que eu vendi à vista, mais os recebimentos de notinha, cheque pré-datado, cartões de crédito e convênio. Então, volto a repetir. Receita líquida financeira é a soma de tudo que eu vendi à vista, mais os recebimentos. Então, é bom você lembrar que quando o seu João compra lá da sua farmácia, por exemplo, se ele comprou no mês de dezembro e ele pagou em cheque pré-datado, ou seja, no mês de dezembro foi gerada uma venda, mas essa venda só se converteu em receita líquida financeira agora no mês de janeiro, que foi o mês programado para que você pudesse compensar o cheque pré-datado que seu João lhe deu lá no mês de dezembro. Então essa é a análise que nós temos que fazer. Próximo item do nosso DFC, fornecedores pagos efetivamente no mês. Veja que nós estamos dizendo aqui, ó, fornecedores pagos efetivamente. Então veja bem, por que efetivamente? Você vai ver que fornecedores lá no DLP era CMV. E você se lembra que eu disse que CMV é uma projeção de quanto a farmácia precisa repor de mercadoria em relação ao preço de custo real. Aqui nós não estamos falando de projeção, nós estamos falando do que a farmácia de fato pagou de boletos entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês. Portanto, você soma todos os boletos pagos entre o dia 1º e o dia 30 e anota esse valor aqui no demonstrativo. Veja bem que agora, a partir de agora, para baixo, tudo é praticamente igual o DLP. Então vamos lá. Receita líquida financeira operacional menos fornecedores pagos efetivamente no mês, nós encontramos lucro bruto. Lucro bruto menos despesas variáveis, só que agora pagas no mês, porque agora eu estou lidando com real. Eu vou encontrar margem de contribuição. Margem de contribuição menos despesas fixas pagas no mês. Aí nós encontramos o resultado do fluxo de caixa operacional. O resultado do fluxo de caixa operacional do DFC equivale ao lucro operacional do DLP.
mais as receitas não operacionais, menos as despesas não operacionais, aí nós encontramos o resultado do fluxo de caixa ajustado. O resultado do fluxo de caixa ajustado do DFC equivale ao lucro líquido ou lucro líquido final ajustado do DLP, ok? Assim como nós fizemos no DLP, eu quero agora mostrar para você o nosso DFC com números também. E nós estamos tratando aqui daqueles números daquelas 50 drogarias, independente de pequeno porte, ok? Então vamos lá. Receita líquida financeira operacional, R$ 79.350. Pessoal, vocês perceberam que tem alguma coisa de diferente aqui? Vocês se lembram quanto que era a venda líquida lá do DLP? Olha só, a venda líquida lá do DLP era de R$ 83.367,57. Veja bem, R$ 83.367,57 foi o quanto essa farmácia vendeu, já computados os descontos concedidos ao cliente. No entanto, ela só recebeu R$ 79.350. Ou seja, ela praticamente recebeu 4 mil e poucos reais a menos. E eu pergunto para você, aonde foi parar esses 4 mil e poucos reais? Lá no crediário, pessoal. Olha só, lá no crediário. Sabe por quê? Porque essa farmácia aqui, ela apresentou um recebimento em baixo nível. Ela apresentou um recebimento abaixo da venda que ela gerou. Por quê? Provavelmente ela está tendo problema com inadimplências e atrasos, decorrente de uma ausência de análise de concessão de crédito. Olha só, que é um dos grandes problemas do crediário. Quando a farmácia não adota técnicas de análise de concessão de crédito, isso faz com que ela tenha uma alta inadimplência e isso faz com que o recebimento dela fique abaixo do nível. Entendeu? Olha só, vamos lá agora. Fornecedores pagos efetivamente no mês, R$ 55.690,70. Olha só que a gente tem aqui também uma divergência. Se você voltar lá no nosso DLP, você vai verificar lá que os fornecedor pago efetivamente no mês do DFC equivale ao CMV lá do DLP. E você verificará que lá no DLP o valor do CMV era R$ 48.248,29. Portanto, essa farmácia aqui, ela comprou mais do que o CMV orientava. Então, é aí que você tem que entender o seguinte, ó, isso vai ficar muito claro para você agora. O CMV ele é uma orientação. O CMV é uma projeção. Ele, na verdade, está te dando a sua dotação orçamentária de compras. No caso em tela, o DLP, ele orientava a você que você tinha que repor R$ 48.248,29 em mercadorias. No entanto, o que aconteceu aqui com essa farmácia? Ela gastou R$ 55.690,70, praticamente 7 mil e poucos reais a mais do que ela deveria ter comprado. Ou seja, aonde foi parar esses 7 mil e poucos reais aqui dessa farmácia? Foi parar lá no estoque. Tá vendo? Esse dinheiro ficou parado lá no estoque. Para muitos empresários isso parece normal, mas você há de convir que isso não é normal. Todos que estudam gestão de alta performance sabem que dinheiro parado no estoque não é interessante. Né? E isso já foi interessante no passado, quando o Brasil ainda vivia um período de alta inflação e era necessário muitas vezes as empresas recorrer à estocagem de produtos para poder garantir uma rentabilidade. Elas aproveitavam a alta inflação que existia naquele momento para ganhar dinheiro. Isso hoje não acontece. Né? Com um período de economia estável, nós sabemos que dinheiro parado no estoque é prejuízo. O dinheiro tem que girar. Produto não pode ficar parado muito tempo no estoque. Mas isso aqui é história para ir para outros vídeos que nós produziremos. Agora veja só, pessoal. Se a gente pegar aqui R$ 79.350 menos R$ 55.690,70, nós vamos encontrar um lucro bruto de R$ 23.659,30. Lucro bruto de R$ 23.659,30 menos R$ 9.478,45 de despesas variáveis pagas no mês. Veja que esse valor aqui está igualzinho lá do DLP. Vai sobrar uma margem de contribuição de R$ 14.180,85.
14.180,85 menos despesas fixas pagas no mês de R$ 14.236, então nós teremos aqui um resultado de fluxo de caixa operacional de R$ 55,15 negativo. Portanto, você já percebe aqui que nós tivemos de um resultado de um DLP de 11.404 de lucro, nós tivemos aqui um fluxo de caixa negativo. E se a gente somar isso às receitas não operacionais, subtrair pelas despesas não operacionais, nós vamos ter um resultado de fluxo de caixa ajustado aqui quase R$ 500 negativo. Portanto, percebam que o nosso DFC está bem diferente do DLP. O que a gente acabou de descobrir? O DLP, ele projetava uma situação de lucro positivo. Ou seja, o nosso DLP era positivo. Porém, o fluxo de caixa ficou negativo. Por que isso aconteceu? Porque o gestor dessa farmácia não conseguiu reproduzir no fluxo de caixa o lucro operacional planejado no DLP, ok? Nós temos aqui uma situação de DLP positivo, porém DFC negativo. Eu quero que você entenda que quando nós temos uma farmácia com DLP positivo e apenas o DFC negativo, essa situação de certa forma ela não é tão grave. Eu nem consideraria isso aqui, eu nem taxaria essa farmácia como uma farmácia que dá prejuízo. Por quê? Porque eu diria para vocês o seguinte, o dinheiro que ela está ganhando no DLP está ficando ou no estoque ou no crediário, porque ela não está tendo uma gestão correta. Agora eu pergunto para vocês, quando é que eu posso ter também um DLP negativo? Né? Porque eu mostrei aqui para você uma situação de DLP positivo, e o DLP pode ser negativo também. Quando é que eu posso ter um DLP negativo? O DLP negativo ele é resultado de alteração naquelas 3 variáveis que influenciam no tamanho do lucro. Veja aqui no esquema que nós temos ela aqui, as despesas, os descontos e o CMV. Quando a farmácia consegue descontos muito acima da capacidade que ela suporta, isso pode fazer com que ela fique com DLP negativo. Ou então, quando ela gasta muito, quando ela tem despesas totais muito acima da capacidade que ela tem de vender. Né? Isso aqui equivale a lá na nossa casa a gente gastar mais do que a gente ganha. Isso nós sabemos que não pode acontecer. E isso leva o DLP a ficar negativo também. Ou então, quando o custo da mercadoria vendida é muito alto, né? Decorrente aí de um perfil de venda ruim, né? De péssimas negociações de descontos junto ao fornecedor, e isso acaba fazendo com que o DLP fique negativo também. Então o DLP negativo ele pode ser resultado de apenas uma dessas variáveis ou de um conjunto das 3, ok? Nós temos que entender que o DLP ele mostra a viabilidade da farmácia. Uma farmácia só pode continuar de portas abertas se o DLP for positivo. Tá? Se o DLP for positivo, essa farmácia então pode e deve estar de portas abertas. O DLP negativo ele mostra problemas estruturais. Ele mostra que essa farmácia tem uma estrutura muito cara para a capacidade de vendas que ela gera. Para positivar um DLP, eu preciso fazer um estudo analítico da farmácia ou drogaria. Então é preciso que profissionais altamente capacitados façam essa análise, porque nós sabemos que uma situação de DLP negativo ela é grave. Né? Isso aqui exige muita cuidado dos profissionais que vão fazer esse trabalho de tentar recuperar essa farmácia. E às vezes chega-se à conclusão que não é possível fazer isso aí, dependendo da situação. Tá? Nós já tivemos casos, por exemplo, de farmácias que tiveram que mudar de lugar. Ela teve que sair do local onde ela estava e ir para outro local. E isso resolveu o problema. O problema é que ela tinha uma estrutura tão cara que para ela poder gerar uma venda capaz de justificar a estrutura que ela tinha naquele local, isso levaria muito tempo e o empresário na época não dispunha de capital de giro suficiente para suportar os resultados negativos que ele ainda continuaria a manter nos meses subsequentes. Então a gente orientou que esse empresário mudasse de local. Assim ele fez. E isso deu certo, tá vendo? Então isso precisa ser analisado com muito cuidado. E o DFC, pessoal? Quando é que eu tenho um DFC negativo? Quando o limite de compra dos fornecedores está acima do que foi projetado no DLP. Ou seja, quando o gestor não respeitou os limites de compras impostos lá pelo CMV calculado no DLP. Ou seja, ele comprou mais do que a dotação orçamentária permitia.
E o DFC negativo ele pode também ser fruto da inadimplência no crediário. Muitas vezes a farmácia não está se utilizando de técnicas de concessão de crédito, ou seja, ela está concedendo crédito sem critérios técnicos. Isso faz com que a inadimplência e os atrasos aumentem consideravelmente lá no crediário, isso para empresas que trabalham com crediário. O fato é que a farmácia com DFC negativo vai precisar de mais capital de giro, Quase sempre isso acontece. Se ela não está gerando dinheiro lá no caixa, ela tem que recorrer a um capital de giro. E o DFC ele mostra se o gerente da farmácia está conseguindo reproduzir o lucro operacional que foi planejado no DLP. Tá? Então, isso é o DFC. Um DFC negativo não quer dizer prejuízo, mas quer dizer que o dinheiro que você está ganhando no DLP está ficando ou no estoque, ou no crediário, ou nos dois. Tá? É muito importante. O que você acabou de ver, então, são dois demonstrativos distintos. Um tem o papel de mostrar uma projeção de receitas e despesas e o outro tem o papel de mostrar a realidade. Ele reflete se o gestor está conseguindo reproduzir no fluxo de caixa da empresa aquela projeção de lucro que foi traçada lá no nosso DLP, ok? Espero que você tenha gostado e tenho certeza que se você se propuser a aplicar esses demonstrativos no dia a dia da sua gestão, você vai conseguir oferir resultados muito, mas muito melhores no dia a dia da sua empresa. Gostou do conteúdo? O que acabamos de mostrar representa o centro operacional de uma farmácia. Mas, logicamente, para fazer tudo isso funcionar, é preciso particionar a farmácia em 8 setores muito bem definidos. Em setor financeiro, setor de estoque, setor de compras, setor de caixas, setor de crediário se houver, setor de contabilidade, setor de vendas e o setor administrativo ou diretoria. E o primeiro passo que consideramos crucial para se implantar uma gestão de alta performance é instituir técnicas de controle do dinheiro que entra e sai da empresa. Esse é o cérebro da empresa e sempre afirmamos que se a farmácia não tem gerenciamento financeiro apropriado, já deu um grande passo para o insucesso. Dessa forma, não adianta investir em serviços, atendimento em um PDV atraente ou qualquer outro fator. Não adianta comprar bem e nem tampouco vender muito, pois a experiência nos mostra que a falta de gestão financeira é responsável por 96% dos fracassos das farmácias que não prosperam neste mercado. Estude, invista em conhecimento e você estará dando um grande passo para prosperar e ter sucesso nesse mercado. Você pode muito mais. Mesmo você que já tenha um negócio estruturado, ele pode sim ser melhorado. Você que deixou de acreditar nesse mercado por tentativas frustradas de dar um novo rumo ao seu negócio, eu quero te dizer que o caminho não acabou. Você só precisa ter uma direção e saber como chegar lá. E você que deseja montar a sua farmácia, acredite, acredite e acredite. Com técnicas de gestão é possível transpor todas as barreiras e seguir o caminho do sucesso, seguir o caminho da prosperidade. Eu sugiro o seguinte: abandone o empirismo. Nosso mercado castiga duramente as decisões tomadas com base no achismo. Daqui a poucos dias, nós vamos abrir uma nova janela de oportunidade para quem realmente deseja acessar e aplicar todo esse conhecimento em seu negócio. Vamos abrir a oportunidade para você aprender o que levamos 30 anos para modelar, ajustar e aplicar no dia a dia da farmácia e selecionar só o que dá certo na prática. Aliás, você vai conhecer a junção da prática com a teoria, alicerçada no conhecimento dos maiores especialistas no varejo farma. Eu quero te preparar para essa oportunidade, que vai ser muito rápida e acontecerá no vídeo 4, a oportunidade. Bom, mas no próximo vídeo, que será o terceiro da série, nós vamos, além de um conteúdo surpresa, responder às várias perguntas que encheram a nossa caixa postal nesses últimos dias. Então deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos conversar. Estamos empenhados em responder todas as perguntas. Sucesso e prosperidade!